Um, dois, três podcasts, três irmãos na área. Quem fala com vocês, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, Borracha. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, tudo bem? Tudo bem? Fala aí, meus irmãos. Boa Fala tarde. aí, meu irmão, beleza? Pô, cara, o que eu te falei hoje de manhã, eu acho que dá pra gente começar esse podcast hoje falando isso, porque... Eu não me lembro o que você falou hoje de manhã. Um seguidor nosso foi lá no corte do Sacane, né? E falou assim, Sim. Vocês têm que trazer mais gente que sabe das coisas no seu podcast, igual o Sacane. Aí eu peguei e respondi ele. Falei assim, todos os nossos convidados sabem das coisas. A diferença é que o Sacane não sabe só das coisas, ele sabe de tudo, né? Tudo. E agora a gente tá trazendo uma convidada também que sabe de tudo. Poxa, eu vou te falar. E a hora que eu fui saber direitinho, aprofundar um pouco, eu falei, cara, existem mais sacanes do mundo, né? Tipo assim, com a mesma capacidade de raciocínio, interesse em umas coisas que eu não consigo nem entender para me poder, sei lá. É muito complexo, cara. Tem gente com muito potencial. É uma pessoa que já... super jovem. Eu fiquei encabulado de ver o quanto é jovem, né? E de premiações... ela vai contar tudo aí, mas é muito foda, a presença da Roberta aqui com a gente. Valeu, viu? Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom. Ter vindo aí, feito esse rolê todo, vindo de Mogi até aqui, é massa demais. Pra paulista, a distância é relativa, né? A distância é total relativa, até o tempo é relativo, né? Porque você não tem nada mais que te afronta, que você pensa assim, poxa, isso é um obstáculo. Não, acho que não. Assim, tipo, obstáculo? Não sei, acho que não. Cara, porque é o seguinte, você tem assim, você estudou, adora buraco negro por causa de um livro, é isso mesmo? Sim, Foi o seu interesse surgiu por causa de um livro com 10 anos. Sim, isso. Você curte física desde de menina pequena, assim? Eu curto astronomia desde criança, assim, eu nem consigo dizer quando que eu comecei a ter interesse por astronomia, porque assim, sempre foi um interesse. Desde criança, mas aí, tipo, física é a linguagem da astronomia, né? É como a astronomia diz as coisas. E aí, no ensino médio, eu gostei muito de física, e aí foi por isso. Eu falei, não, eu quero fazer física. E aí, talvez, juntar com a astronomia. Mas a física do ensino médio, ela é apaixonante, assim, né? Eu também pirava na física do ensino médio. Sim, na hora que eu cheguei lá na física da faculdade... Não, mas tem essa questão, né, na própria física do ensino médio, assim, pra mim era apaixonante, né, mas, tipo, muita gente é o terror, até eu lembro dos meus amigos falavam assim, como que você quer física? Porque isso aqui é o terror de todo mundo, né, o pessoal não conseguia nem ir bem na matéria, e assim, mas aí meu professor de física mesmo na escola falava, olha, você vai pra física, mas lá o pessoal respira física, né, que nem aqui, que é tipo um pouquinho, não, lá a galera, assim... É 100% física, e é verdade, é 100% física. Cara, quando você vê uma fórmula, e eu falo assim, respirar física, eu nunca consegui ter essa atração por física, essa atração física, porque eu não consigo enxergar, cara. Sabe? Enxergar o quê, velho? Não, eu acho que quem gosta, cria essa paixão, quando você vê uma fórmula, de alguma maneira diferente do que eu percebo, você enxerga alguma coisa ali, sabe? Um resultado, você consegue ver uma imagem com aquilo. Você tem isso ou não? Não, sabe, sei lá, o buraco negro, uma linha, uma luz. Eu acho que sim. Né? Você consegue ver isso numa fórmula? Eu acho que assim, ver eu não consigo ver, mas eu consigo ver a beleza das equações. Por exemplo, Navier-Stokes, que diz de fluidos. Aquela equação é lindíssima. Você olha pra ela, você vê que ela é bonita só de escrever, assim. As próprias equações de Einstein também são muito bonitas, a equação de Schrödinger. Mas, assim, eu acho que a questão da física, assim, é justamente você entender aquilo. Por que a lâmpada acende, sabe? Por quê? Então, a lâmpada acende, que inclusive é o prêmio Nobel de Einstein, né? Então, assim, a equação uma das equações do Einstein, que foi no trabalho da mecânica quântica, não na relatividade, foi o que a gente conhece do porquê a lâmpada acende, né? Que é claro que a lâmpada veio antes do que o Einstein, mas a física ali foi o Einstein que explicou. Né? Sabe uma coisa legal, assim, o cara me falou, um físico que bugou muito minha cabeça,
que hoje a gente usa muito Newton na nossa vida o tempo todo, né? Tanto que Newton é o pai da física. 1700, Sim. né? Ou seja, o que o cara estudou lá em 1700 e pouco, a gente está usando agora. Sim. Para lançamento de foguete, para várias coisas. E que a gente ainda não usa Einstein 100% igual do tanto que a gente usa Newton, né? Sim. E que a hora que a gente começar a usar Einstein vai mudar a nossa realidade todinha como humano, assim. Você já pensou nisso também? Sim, inclusive tem um livro que chama Equação de Deus, do Michio Kaku. Perguntar isso. Do Michio Kaku, que ele é um físico teórico, né? E ele trabalha com teoria das cordas e tal. E aí, o livro inteiro é basicamente a história da física, né? Ele conta a história da física em busca da equação de Deus, que seria a equação que rege tudo, a unificação da física, né? E aí, no livro, ele fala exatamente disso. Ele fala que teve Newton com a mecânica clássica, e aí teve a Revolução Industrial, que aí é usar a energia e etc e tal. Então, assim, mudou completamente a sociedade em si por causa das equações de Newton. Aí você tem também o advento da mecânica quântica no século passado, né? No século XX teve a mecânica quântica, que deu um boom, e hoje a gente tem, por exemplo, computadores. Mas nem tá acessível o computador quântico para todo mundo ainda. Não, mas né? a tela do computador é puramente quântica ali, né? Então, assim, Entendi. o que a gente tá usando é mecânica quântica. Um pouco antes disso, assim, pra mim o melhor exemplo de todos é o eletromagnetismo, que era o Faraday lá brincando com bobinas, e aí fazia as linhas de campo magnético, aí o Maxwell pegou aqueles desenhos que o Faraday fazia, criou as equações para explicar aquilo, e hoje a gente tem, assim, a gente pode carregar nosso iPad, sabe? Coisa que na cabeça deles lá atrás, nunca que eles nem sabem o que seria um iPad, sabe? Então, assim, e foi um boom, assim, uma mudança, assim, absurda. Então, cada descoberta tem uma mudança na sociedade. Então, o eletromagnetismo veio, essa questão de lâmpadas e etc. Mecânica quântica agora tem computadores. E, bom, aí qual é o argumento do livro? A gente está em busca da teoria de tudo, né? E quando a gente conseguir unificar a física, qual vai ser a grande mudança na sociedade depois disso? Então, assim, esse é o argumento, e eu achei muito interessante. Você consegue prospectar alguma coisa assim, tipo... Uma das coisas que inclusive, eu escrevi a orelha desse livro, né? A editora Record me chamou para escrever. E aí eles tinham me mandado. E aí eu escrevi, e aí lá na orelha mesmo que eu falo, é justamente assim, pensar no que é a teoria de tudo ia assim, mudar nas nossas vidas. Uma delas, assim, que eu penso direto é a própria gravidade, né? Que a gente não entende o que é gravidade. O Newton deu um passo ali, um passo importante, com a força gravitacional. Depois veio o Einstein, com a questão de distorção do espaço-tempo. E aí possibilitou a gente entender buracos negros, possibilitou a gente entender o porquê que o tempo é relativo. Enfim, e aí... Só que a gente não entende ainda o que é a gravidade, o que é o tempo. A gente não sabe. E assim, você imagina o quanto a gente poderia usar isso, e a gente já usa, né? Por exemplo, aviões, por exemplo, talvez elevador espacial, coisas assim. Se a gente entendesse completamente a gravidade como ela é. Coisa que a gente ainda não sabe, ela ainda é um mistério para nós. Então, assim, imagina o avanço que seria para... Essa relatividade do espaço-tempo, isso aí eu não sei nada, mas eu já vi algumas coisas sobre isso. Sobre a gravidade, não. O que mudou da gravidade da maçã que caiu, assim? O que afeta ela além dessa atração, né? Então, o que o Newton pensava da maçã era que era uma força. Sim. Né? E essa força... Então, assim, era simplesmente uma massa atraindo outra. E até hoje tem a questão de buscar o graviton, que seria a partícula, porque toda a força da natureza, né? A força fraca, a força forte e a força eletromagnética, todas elas têm uma partícula associada. Gravidade não tem. E aí, cadê o graviton? Onde está o graviton? E a ideia do Newton era isso. Tipo, duas partículas, elas estavam se atraindo por causa da massa. Ok. Só que o Einstein... E para ele, assim, para Newton, o tempo era absoluto. Então, o tempo é o mesmo para mim, para você, perto de um buraco negro, enfim, não importa onde você está no universo, o tempo é o mesmo. Einstein já discordava disso, porque o Einstein, ele até escreve isso numa carta. Tem uma carta dele que ele fala que é o pensamento mais feliz da vida dele,
que ele estava sentado um dia pensando na situação de um homem caindo de um telhado. E aí ele começou a pensar muito sobre isso, que aí é a questão, é puramente gravidade, né? O homem tá caindo, a Terra tá puxando ele para baixo. Sim. Só que aí o Einstein começou a se incomodar muito com isso, porque ele falou, tá, se eu tô olhando de fora, a gente vê o homem caindo, né? Então, assim, a Terra tá atraindo ele. Mas para o homem caindo, é a mesma coisa que a Terra tá indo em direção a ele. Então, assim, é dois pontos de vista diferentes. E aí, então, o Einstein, pensando nisso, né, com a inteligência dele, ele chegou à conclusão que não, que o tempo tem que ser diferente. E tem o momento de inércia, enfim, ele pensou várias coisas que, tipo, tem que ser diferente. E aí ele chegou à conclusão que não, que então o tempo é relativo e o que é a gravidade? A gravidade é simplesmente uma massa distorcendo o espaço-tempo. Que aí ele percebeu que o espaço e o tempo são associados, são uma coisa só. Que é o tecido do espaço-tempo. E aí e isso é a gravidade. A gravidade não é uma força propriamente dita. Entendi. Ela é uma distorção do espaço-tempo que a gente sente como gravidade. Só que ainda assim a gente não entende o que é o tempo. Então, se a gravidade é a distorção do espaço-tempo e a gente não sabe o que é o tempo, a gente não entende muito bem o que é a gravidade. Então, mas assim, para nossa vida, nosso cotidiano, Newton ainda permanece correto. Porque a gente não tem... A Terra mesmo não distorce tanto o espaço-tempo a ponto de afetar a nossa vida. Sim. Mas correto em falar que o tempo é absoluto para todo mundo, nesse sentido? Na Terra, sim. Mas existem alguns casos que tem que levar em conta. Por exemplo, satélites. Você não pode considerar que um satélite na Terra e a gente aqui passa o mesmo tempo. Porque a distorção do espaço-tempo pela Terra altera o tempo nesses dois pontos. E é significativo ao ponto de, em um dia, se você não faz correções, o GPS do seu carro não sabe se você tá no Brasil ou no meio do Pacífico, por exemplo. Dá tanta diferença assim? Dá tanta diferença assim. Ele realmente se perde ali. Então precisa ter correções relativísticas entre satélites. São esses relógios, né, potentes que usa para estar corrigindo isso aí. E as equações de Einstein para ficar sempre corrigindo isso. Então, assim, Mas, assim, na Terra, pelo menos todo mundo tá na superfície aqui, o tempo passa igual pra todo mundo, né? Mas, bom, aí você vai pra buracos negros, assim, anos, milhões de anos, talvez milhares de anos, dependendo do quão próximo você tá. Porque a massa é gigantescamente muito maior. Também, e porque a distorção é maior, porque é muita massa em um espaço muito pequeno. Então, assim, é um ponto que tá, assim, distorcendo ao extremo. Então, assim, essa distorção é muito mais extrema. Então, o lance do buraco negro não é a força gravitacional dele que é... Então, até força gravitacional, a gente, quando fala de buracos negros, a gente usa campo gravitacional. Ah, tá. Porque a gente nem pode falar de força, porque aí você tem que... Tem um sanduíche aí, ó, depois pega o sanduíche aí. Eu pedi o sanduíche. Isso aqui é uma empanadinha que eu pedi pra mim, eu pedi um sanduíche pra cada aí. O do Robertinho tem linguiça, o resto é tudo igual. Isso aí. Não descobri nada. Pô, desculpa. Porque já chegou aqui, tá vendo? Pra gente, a alimentação ainda é muito mais importante. É um buraco negro que tem aqui dentro, você entende? Ele tem a capacidade de atrair tudo que chega aqui. É muito doido, assim, pra mim, pensar que um buraco negro tem uma massa tão grande, assim. Em um ponto tão pequeno. Como que chegaram nessa conclusão, assim? Não, a história de buracos negros é uma história, assim, maravilhosa na física, porque foi assim, o Einstein introduziu, né, essa história do homem caindo, ele introduziu primeiro, então, a relatividade restrita, que não tinha gravidade até então. A restrita era basicamente, olha, gente, espaço e tempo estão conectados e é isso aí. Anos depois, ele introduziu a relatividade geral. E aí agora a gente tá falando de gravidade. Curiosamente, quando o Einstein ele publicou esse artigo, que foi em 1914, eu acho, se não me engano, foi no começo da Primeira Guerra Mundial. Ele publicou sem solução. A equação não tinha solução. E o jeito que o Einstein publicou foi meio que assim, eu não sei se tem solução, tá aí, ó, mas essas são as equações e é isso aqui. E ele nem achava que ia ter solução aquilo lá.
Aí um físico chamado Karl Schwarzschild, que ele tava lutando no front, assim, da Primeira Guerra Mundial. Quando ele tava ali nas trincheiras, ele tava estudando esse artigo de Einstein e ele chegou numa conclusão. Ele chegou numa solução, mandou a solução para Einstein, né, por carta. O Einstein agradeceu, só que aí o que eles perceberam para um dado raio e uma dada massa, o campo gravitacional seria tão intenso, mas tão intenso, que nem mesmo algo na velocidade da luz conseguiria escapar. Até então, eles levavam isso como estrela congelada, porque então assim, seria meio que ela tá congelada no espaço e no tempo, né? Porque nada consegue sair de dentro dela. Uhum. Isso foi então o que o Karl Schwarzschild, né, introduziu. Infelizmente, o Karl Schwarzschild morreu na Primeira Guerra Mundial. Ele morreu nas trincheiras. Só que aí o Einstein continuou e assim, o Einstein falava, isso aqui não existe. Esses buracos negros aqui não existem. E era só uma ferramenta matemática ali para os físicos brincar. Enfim, aí o Einstein, tipo, até o fim da vida dele, ele não acreditava que buracos negros poderiam existir. Em 1950, um físico chamado o John Wheeler, então ele era assim, especialista em relatividade geral, né, do Einstein. Ele chegou à conclusão que deu o nome de buracos negros para isso. E nessas pesquisas eles perceberam que para um dado raio e uma dada massa, não tem uma massa ali, tipo uma esfera, né? Aquilo lá colapsa em um ponto, tipo uma singularidade. Uhum. Isso foi a conclusão que os teóricos chegaram. Então, assim, é uma massa, tipo, milhões de massas, sei lá, bilhões de massas solares, em um ponto, assim, que a gente não consegue nem pensar, né? Porque é um ponto no espaço e no tempo. E até então ninguém nunca tinha visto uma imagem do buraco negro na vida. Até então era completamente teórico. Cara, é muito louco isso daí, né? Isso que é um foda. Você sabe uma coisa que você cara. nunca viu e Nunca viu. depois você... Aí nem achava que podia existir, né? É. Aí foi lá pela década de 60 que, por acaso, quando na Guerra Fria os Estados Unidos soltou alguns satélites radares, né? Pra ver se tinha emissão de raios gamas e raios X aqui na Terra, porque aí podia ser, tá tendo teste nuclear em algum lugar, né? Aí eles perceberam que não estava chegando da Terra, mas estava chegando do céu. E aí quando eles foram estudar essas fontes, né, no céu, falaram, pera lá, tem alguma coisa muito energética acontecendo aqui. E aí eles perceberam que podia ser buracos negros. Aí sim eles falaram, não, acho que aquele objeto que a gente achava que não existia, pode existir e inclusive tá causando as coisas mais energéticas do mundo. E aí, bom, a pesquisa avançou, em 2002 teve a descoberta do Sagitários A Estrela, que é o buraco negro do centro da Via Láctea, mas até mesmo se você pegar o prêmio Nobel, que foi em 2020, né, por essa descoberta, lá não tá buraco negro, tá objeto compacto. Porque até então, não sabiam. Era uma coisa que todo mundo achava que era buraco negro, mas não podia falar, é um buraco negro. E aí veio em 2012, 2013, as ondas gravitacionais, né? Em 2015, na verdade, as ondas gravitacionais, 2017 foi o Nobel. E aí, em 2019 só, veio a primeira imagem de um buraco negro. Que é aquela imagem famosona dela. Pô, é recente o negócio. Foi agora isso aí, 4 anos. Que é a primeira vez que a gente tá vendo um buraco negro. Então mais de 100 anos depois, né? E a gente já viu um segundo já tem outro já, né? Que é o do centro da galáxia. Que é muito maior, mais pesado, né? Tem uma massa muito... Não, o Sagitários A Estrela ele é menorzinho. Ele tem 4 milhões de massas solares. O da Via Láctea. Da Via Láctea. Uhum. E o M87, que é aquele primeiro, ele tem 7 bilhões de massas solares. Descobriu o mais pesado, foi descoberto antes, então. Foi fotografado antes, sim. Cara, 7 bilhões De massas solares. de massas solares. Que seria a massa do Sol, 7 bilhões de vezes a massa do Sol. O que acontece, mano, se tiver um buraco negro com a massa do Sol próximo? Assim, se próximo da gente, provavelmente ele perturbaria o sistema solar inteiro, né? Então, assim, se ele chegasse, dependendo de onde ele chegasse, tipo, distância de Plutão, ele ia interagir gravitacionalmente com todos os planetas, inclusive com o Sol, né? Provavelmente viraria uma binária, dependendo da velocidade que ele chegasse, então ia ficar o Sol e eles orbitando. Mas acho que a pergunta curiosa e se o Sol virasse um buraco negro? Tipo, a massa do Sol, você pega e transforma ele num buraco negro. Uhum. Tipo, o que acontece?
E essa é uma pergunta que, tipo, todo mundo acha, a Terra vai ser engolida. Vai. Não, ela só vai continuar, assim, o máximo que vai acontecer, a Terra vai ser congelada, porque a gente não vai ter mais o calor do Sol. Sim. Mas ela vai continuar orbitando normalmente, porque o que interage ali é a interação gravitacional, né? Então é a massa que conta. Entendi. Então se você tem a massa do Sol e a massa da Terra, continua a mesma coisa. Então, Caramba, cara, eu jurava, assim, primeiro a minha ideia O realmente buraco foi... negro sugava. Sugaria total, né? Tipo assim, a sensação de que eu tenho é que, até pela definição É que que a você gente viu tem, muito que nada desenho da Liga escapa. da Justiça Era, quando você era mas novo. olha isso, cara. Na época que eu via os Super Amigos, já falava do buraco negro. E já era uma teoria de que era alguma coisa que sugaria tudo. Uhum. Obviamente, sei lá, com informações do Einstein, né? Cara, todo mundo sempre falou disso, mas só agora... E até, eu falo porque até a representação num desenho já era semelhante com o que eles descobriram. Sim. Não tinha a representação... que era um objeto escuro. Isso, sugando ali, entendeu? É isso que eu te falo da física que é muito louco, é que quem faz aquela forma, alguma coisa ali, de alguma... Não sei como, eles conseguem enxergar, realmente fazer um desenho, sabe? Como se fosse um gráfico, sei lá, alguma coisa, mas projetar isso de forma que até quem não consegue ler, consegue ver. Sim. Entendeu? Essa que é a magia pra mim que vocês têm e eu nunca vou ter, entendeu? De entender, de perceber o que os números, as letras, na maioria das vezes, estão mostrando ali, entendeu? Isso que é a magia dessa ciência pra mim. E essa parada de ter feito buraco negro em laboratório, isso rolou mesmo? De onde surgiu isso aí? Então, assim, surgiu a ideia porque uma universidade na Europa, eles, enfim, criaram os efeitos de buracos negros no laboratório. Mas não era exatamente um buraco negro, era simplesmente a forma como o buraco negro acreta, que eles conseguiram imitar isso no laboratório com fluidos. Então, porque assim, a física em torno do buraco negro ela é muito complexa, no sentido de, tipo, se você for pegar ali e estudar, realmente é muito complexa, só que ao mesmo tempo a gente consegue fazer isso na Terra, que é mecânica de fluidos. Então, assim, tudo, a gente tem fluido, assim, ar é um fluido, fumaça é um fluido, e foi isso que eles conseguiram fazer em laboratório, imitar. Isso não é nem uma coisa nova, é uma coisa, assim, que já tem, no YouTube mesmo, se procurar lá, tem... efeitos de buracos negros em laboratório. Tem a forma como as coisas... o fluido espiralaria dentro do buraco negro. Caramba. Então, consegue imitar isso. O buraco de minhoca existe? Buraco de minhoca, não. Assim, a gente não sabe, né? Mas, assim, a justificativa é esse John Wheeler, que inclusive nomeou buracos negros e buracos de minhocas. Ele estudou a equação a ponte de Einstein-Rosen, que a ponte de Einstein-Rosen seria o que seria o buraco de minhoca. E aí ele estudou isso e ele calculou quanto tempo essa ponte poderia ficar aberta. E ele chegou à conclusão que ela fecharia instantaneamente ao ponto que nem a luz conseguiria passar. Então seria muito... surgiria e sumiria ao mesmo tempo, assim. Então aí ele chegou à conclusão, tipo, mesmo se existir... Ninguém consegue utilizar. Nem a luz consegue passar. Então, assim, é isso que a gente sabe O que o Homem de Ferro fez no filme não dá pra ser feito ali. Não dá pra fazer o buraco de minhoca do filme, né? Sim, sim. E buraco brancos também, né? Que seria a boca que sai, né? Porque o buraco negro seria a boca que entra e a buraco branco seria a boca que sai. Assim, a gente acha que não pode existir eles. Aliás, tem certeza que não pode existir eles. Que eles são muito mais, assim... instáveis do que buraco negro. Inclusive, você vai na internet e muita gente fala, mas buraco negro todo mundo achava que não existia e hoje a gente sabe que existe. Então por que buraco branco não pode ser a mesma coisa? Buraco negro a gente falava que não existia, mas a física permitia a existência dele. Tanto que o Penrose, que também ganhou o prêmio Nobel em 2020, o prêmio Nobel dele é isso, que ele provou que buracos negros poderiam sim existir no universo. Que não é que existiam, mas poderia, a física permitia. Já buracos brancos, não. Buracos brancos, a física não permite a existência deles. Então, existe essa diferença.
Os dois, sim, a gente achava que nenhum dos dois pode existir, só que uma física permitia a existência e outra física não permite. Então... Isso seria uma teoria, quando você cria uma teoria para mostrar que isso é possível de existir. Isso é uma teoria, porque não existe... Ele tinha uma fórmula que mostrava isso. Tem fórmula que mostra. Você cria uma hipótese, né? E aí a hipótese aí você tenta provar essa hipótese. E aí sim, se você provou essa hipótese, aí vira uma teoria. E aí buracos negros é uma teoria. Tipo, que passou pelo método científico, é uma teoria, inclusive a relatividade geral passa por teoria o tempo inteiro. Já o buraco branco a gente sabe que não pode existir. A física não permite. A não ser que a física mude em algum lugar do universo. Você tem algum trabalho de pesquisa que você participa na faculdade, assim? Geralmente, quando eu fiz físico, todo físico estava envolvido, né? Com, tô estudando isso, tô estudando aquilo. Então, eu tive o meu trabalho ano passado publicado, que foi a primeira simulação de um buraco negro usando inteligência artificial. Aí, o trabalho foi publicado em março do ano passado, vai fazer um ano. Nossa, vai fazer um ano esse mês. Que teve bastante reconhecimento, tanto nacional quanto fora. E agora eu tô trabalhando, assim, avançando nessa parte, que agora eu tô tentando trabalhar com fluidos magnéticos em torno de buracos negros. Então, e tentar simular eles usando inteligência artificial. Com IA também. Com IA. O Elon Musk, recentemente, não sei se você viu, ele postou que uma das 3 coisas que mais preocupa ele na nossa humanidade é o extremismo religioso, a inteligência artificial... E a taxa de natalidade, né? Você viu isso aí? Eu vi o negócio da inteligência artificial, ele falando. Isso eu vi, mas... Tem alguma preocupação com isso? Eu acho que a inteligência artificial, ela tá muito avançada, sim. Só que eu acho que não tá a ponto de virar uma preocupação no sentido de robôs vão dominar o mundo. Eu acho que tem mais uma sentido de preocupação os efeitos na sociedade. De questão de, tipo... sei lá, trabalhos que vão ser automatizados por causa de inteligência artificial. Eu acho que isso sim é uma preocupação, né? Essa questão da sociedade. Mas agora virar uma ameaça para a sociedade, eu acho que, assim, tipo, questão de robôs que vão matar os seres humanos e tal. Sabe? O doido é que hoje a gente vê as coisas, elas mudam muito rápido, né? Antes, eu lembro quando eu era molecote, assim, demorava... Se passasse 5 anos e tava rolando a mesma coisa. Sim. Hoje parece que a cada mês, a cada 6 meses tem algo novo acontecendo. Tá muito rápido, né? Eu acho que isso por causa do próprio hardware, né? De computadores, que a gente, assim, que avançou muito nos últimos anos, né? Principalmente com o advento do videogame, né? Porque você vem com PS3, PS4, entrou a questão de GPU, porque assim, o videogame é uma coisa que precisa, assim, a imagem muda o tempo inteiro, né? Então você vai ali, e aí eu acho que com o avanço disso, e é uma área muito lucrativa, né, a questão de games, isso avançou muito e ajudou na pesquisa também, porque essas GPUs que a gente fala, né, que a gente usa para AI... elas nasceram por causa de videogames, né? Que ela era Graphic Processing Units, que é justamente para processar gráficos. E aí você vê, então agora tem um avanço assim, absurdo, né? Porque antes não tinha computador para testar. Até mesmo o Turing, né? O Alan Turing, que introduziu a ideia de inteligência artificial, ele tem um código que era uma AI que resolvia xadrez. Isso na década de 50. Só que ele não tinha... Quando jogou com Kasparov lá, foi a mesma? Não, essa já foi outra. Essa foi a Blue... Como que é? Deep Blue, né? Deep Blue. Isso foi na década de 90. Mas na década de 50, o Turing já tinha um algoritmo que ele dizia que, tipo, resolvia xadrez. Só que ele não tinha computador suficiente na época pra resolver esse problema. Caramba, mano, que foda esse negócio. Então, assim, acontece muito disso, né? Você tem já os problemas aqui resolvidos, só que não tinha computador antes. Agora tem. E agora tem. E aí, cada ano que passa é um computador mais potente do que o outro, né? Então, assim, a coisa vai avançando, o celular. Na mão. Demais, né? E aí, então, assim, você tem clusters de computador. Então, assim, hoje em dia você consegue fazer muito mais do que a gente fazia 10 anos atrás. Então, E daqui 6 meses vai ter mais e mais. E eu acho que quando... Você acha que o computador quântico ele vai mudar, assim, quando ele estiver mais acessível? Vai. Assim, vai ficar, assim, absurda a velocidade do computador quântico. Vai mudar muita coisa mesmo, assim, dentro da... Assim,
assim, da nossa vida mesmo. É muito doido pensar isso, por exemplo, você pegar no caso do celular, né? A própria internet você vê muita mudança, tipo, o 2G, quando tinha 2G não tinha aplicativo no celular. 5G hoje em dia é papo. Assim, 3G já, vamos fazer um iFood aqui que mudou a vida da galera, né? Sim. A gente vem conversando do GPS, né? Tanto que mudou ali, Uber, esses aplicativos, tudo precisa disso. Imagina esse poder na sua mão, assim, tanto que... E se for pensar que, assim, até 20 anos atrás era o quê? Internet de escada? Dial-up lá. E aí aquele site que demorava a carregar. E a gente achava assim, uau, né? Abria depois da meia-noite pra contar um pulso só na internet. Mas o que eu penso é assim, não tem limitação mais, porque quando você pega uma inteligência artificial, um computador quântico, talvez a gente nem saiba explorar tudo que um computador quântico pode entregar. Mas a inteligência artificial, não parando de evoluir constantemente, ela não é igual você, que ela tem uma limitação de parar. Ela absorve tudo instantaneamente. Cara, o que ela pode fazer com um computador quântico? Não, assim, realmente não... Vai ficar muito avançado, muito avançado. É a teoria de Deus... chegar a resolver o problema da unificação da física. Caralho, imagina uma IA... que resolver esse problema. Descobrindo uma parada dessa. Então... E assim, eu acho que outra questão também é a questão de dados, né? Hoje em dia a gente tem muito mais dados do que no passado. E a inteligência artificial hoje em dia, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala o quê? De aprendizado de máquina. Existem outras técnicas, mas o aprendizado de máquina é o que domina. Quando você fala do ChatGPT lá, é aprendizado de máquina. Aquilo lá é aprendizado de máquina, machine learning. E o machine learning, como que ele aprende? É pegando dados. O ChatGPT é um exemplo. Ele pegou dados e dados e dados e dados e agora ele consegue resolver, assim, você pergunta lá, escreve um roteiro pra mim, pipipipopopó, ele vai lá escrever por quê? Porque ele aprendeu isso com dados anteriores, em machine learning, usando técnicas de machine learning. E o que acontece é o seguinte, tipo, todas essas técnicas que a gente vê do ChatGPT, por exemplo, o T, né, de GPT, é Transformer, nome, tipo, a sigla, né, Transformer. A técnica de Transformer nasceu em 2019, é recente. Então, e agora só que a gente está vendo uma aplicação disso. E assim, as técnicas já estão prontas, né, de inteligência artificial. Essas técnicas já estão, assim, extremamente, assim, já estabelecidas, basicamente. Sim. Inclusive, tem até uma discussão dentro da área, né, desse pessoal que trabalha com essas técnicas, que cria essas técnicas, que se a gente já não chegou, assim, a gente já saturou. Porque não tem mais um avanço grande. Tipo, o último grande avanço foi o Transformer, que foi em 2019. Pra gente é recente, mas dentro da área... Tem 3 anos. 4 anos. 4 anos. Mas pro pessoal da área, que estava acostumado a ver uma coisa nova por mês, faz 4 anos que a gente não tem um boom. Então, pra eles é tipo, será que... Tem até textos procurando, será que a gente chegou no limite da inteligência artificial? Mas, ao mesmo tempo, a gente tá vendo o ChatGPT aí... Tipo, todo mundo, uau, com o ChatGPT. Mas é por quê? Porque agora a gente tá entrando na era das aplicações. A gente tá vendo essas técnicas sendo aplicadas. Então, assim, isso que agora vai mudar daqui pra frente. Isso que agora vai mudar a cada 6 meses, vai ter uma coisa nova. Não é que a técnica é nova, ou que aquilo lá é, assim, uau. As formas de aplicar esse produto, né, que a gente está usando agora. Descobrindo os produtos que isso pode entregar pra gente, né, que são vários produtos que ela pode entregar. Sim. O ChatGPT é um exemplo, né. A gente, tanto que, assim, pra mim, assim, claro, eu acho o ChatGPT incrível, assim, você entra lá, você fica horas. Você discutiu com ele? Não, nunca discuti com ele. Você sabe que ele apela. Ele apela? Apela. Não, teve uma... Ele te ameaça, mano. Ele assim, ó, para de mexer comigo que... Teve uma parada dessa, né? Hã? A Bing Que agora tá mexendo junto com o ChatGPT, né? Estão juntos. Mas você viu esse caso que o cara, eu acho que era um psicólogo, né? Que começou... É um cara que ele testa as inteligências Isso. artificiais. Você não viu? Isso foi muito louco. Ele começou a trocar ideia... E aí, tipo, chegou na hora que a inteligência virou e falou assim, ó, você é uma ameaça pra minha existência. E se for entre nós dois... E rolou isso aí mesmo, sabe? Mas o Teve que ela... outro também já. O que ela responde é o que ela aprende, né? Então, provavelmente, ela já aprendeu isso com dados anteriores. Mas isso me preocupa, porque eu vi, inclusive rolou isso no Talk do Monark. Eles fizeram um teste lá ao vivo.
E tipo assim, virou pro chat e falou: faz um poema com Bolsonaro. E aí o chat falou: ó, eu não vou fazer, eu não posso fazer por causa dessa pessoa, tal e tal e tal. Eu não tô apta pra dar minha opinião sobre isso. E aí faz um poema com Lula. Aí ele pegou e falou assim: Lula, um cara que veio da pobreza, não sei o que, fez um poema lindo. Um líder que nasceu fez um poema do lindo, povo, assim, sabe? E... Pô, eu tô falando isso, né, porque é de um lado ou por causa de outro, mas não é certo isso daí, sabe? Tipo, se fez com um, tinha que fazer com o outro. Eu não sei a questão do ChatGPT, porque, por exemplo, eu já pedi pra falar de Taylor Swift. E falou pra mim. Eu ia te perguntar quem você gosta mais, de buraco negro ou da Taylor. Sim. Então, aí o ChatGPT meio que não vou falar sobre Taylor Swift, sabe? Sério? E aí teve até o DALL-E, né? O DALL-E 2, que é o ChatGPT pra imagem, né? O GPT-3 é o pai, né? E aí tem essas ramificações. Então tem o DALL-E, o ChatGPT, enfim, tem várias aplicações. E eu já pedi, cria uma imagem da Taylor Swift perto de buracos negros, né? Porque eu queria um header no meu Twitter. E ele falou, não vou criar, porque tipo, eu não posso colocar porque é uma pessoa. E aí, então tem isso também. A própria Taylor Swift, ele não quis criar. Mesmo sendo uma pessoa pública, não podia falar. Aí tem várias coisas, que tipo, e mesmo... Aí eu sei que fizeram um ChatGPT sem censura, né? Mas mesmo nesse, você não pode falar, tipo, tem coisas que ele não fala. Ele fala, não tô apto pra falar sobre isso. Taylor Swift é uma delas, assim, não fala. Agora, eu não sei como que tá o ChatGPT mesmo, acho que ele pode dar informações da Wikipedia. Sim, mas você falar, conta uma história, da Taylor Swift. Isso não pode. Aí ele meio que barra. Bom, pode ser alguma coisa pra evitar, tipo, fake news, né? Vamos pensar, né? Sim. Ele não vai criar alguma coisa sobre uma pessoa que não seja extremamente verídico. Vamos pensar, né? Me conte, faça um poema sobre a Taylor. Não, porque seria um artigo, alguma coisa assim, né? O problema é que quem que deu esse start inicial, assim, né, pra inteligência. O que é o certo, o que é o errado, o que pode, o que não pode. E aí que entra uma área da inteligência artificial que é extremamente importante, que é a ética em AI. A ética em AI, a ética em inteligência artificial, pra mim, hoje em dia, é uma das áreas mais importantes da inteligência artificial. Sério? Que é justamente você trabalhar a questão de ética. Então, por exemplo, até teve aquela discussão do problema algoritmo do Twitter, né? Que se você colocasse a foto de um homem, aparecia o rosto do homem. Se colocasse a foto de uma mulher, aparecia a região dos seios. E aí, então, tipo, por quê? Porque ele aprendia que homens clicavam mais, tipo, se parecia a região do seio do que aparecia o rosto. E aí, mas tem formas de contornar isso. E isso era uma das grandes críticas que surgiu na época. Tem formas do Twitter evitar isso acontecer. E aí entra a questão do debate da ética em AI. Outro exemplo, que assim, que é o exemplo clássico que eu sempre falo, é o do DALL-E mesmo, esse DALL-E. Porque o DALL-E atual é o DALL-E 2. Então já é a segunda versão. No DALL-E 1, o que a OpenAI faz? Né? É o mesmo do ChatGPT, né? A mesma empresa. Eles fazem o quê? Por um tempo, eles lançam para certas pessoas no mundo. Então, fala, sociólogos, filósofos, cientistas da computação, físico, químico, enfim, algumas pessoas nessa área, 200 pessoas em geral. E aí, eles ficam testando por 6 meses esse produto. Então, todo dia testando por 6 meses. E aí, eles encontram problemas no algoritmo. E um dos problemas do DALL-E, teve vários problemas que ele fazia piada, assim, de mau gosto. Então, gerava imagem de mau gosto. Por exemplo, fazia questão, tipo, com 11 de setembro, coisas assim. E aí, esses eram problemas. Que agora, hoje, no DALL-E 2, se você colocar o mesmo input que gerou os problemas no DALL-E 1, hoje em dia não tem no DALL-E 2. Tá resolvido. Tá resolvido. Por quê? Porque e os dados são os mesmos. Só que o pessoal, né, o time, conseguiu evitar que isso acontecesse. Essas IAs, ela tem uma parte de... É programado para que ela tenha uma parte de humor, porque elas sempre colocam algumas piadinhas, né? Só que ela não tem muita noção, né? Igual você falou assim, às vezes de um 11 de setembro, ou de uma coisa mais pesada, sei lá, ofensiva para uma pessoa ou outra, né? Ela é programada para ter esse humor ou ela desenvolve isso?
Ela aprende com dados, só que no caso do ChatGPT, por exemplo, pelo que eu sei, uma das fases do aprendizado dela colocou ela para conversar com humanos. E aí dava 5 respostas. E aí o humano tinha que escolher qual dessas 5 respostas parecia mais humana. Então, o humano tem isso de fazer piadinha e etc. Então, ela aprende com isso. Ela aprende, essa abordagem de piada... então dá mais certo, né? E aí acaba que tem essa interação com humanos antes. É curioso, mas tem sempre essa abordagem. Tipo, na década de 90 teve um também que tem esses chats, né? Esse chatbot. ChatGPT é um chatbot, né? Mas já tinha isso desde a década de 90 e tinha uma competição que tentava escolher o melhor chatbot. E a ideia era se passava no teste de Turing ou não. E passar no teste de Turing é se uma AI consegue enganar que é um humano. E é curioso, porque uma das IAs lá, a forma que ela aprendeu na hora, ela era por se passar por um psicólogo. Então, sempre que você falava alguma coisa, ela respondia, tipo, tá, mas o que você pensa sobre isso? Tá, mas como você se sente sobre isso? E aí, ela conseguiu passar pelo teste de Turing com isso, porque ela aprendeu que ficar perguntando de volta dava certo. Toda resposta tinha uma pergunta. Toda resposta tinha uma pergunta. Tipo, tá, mas... Cara, ok, você tá falando sobre isso? Tá, mas como você se sente sobre isso? Por que você tá falando sobre isso? Então, ela imitou o psicólogo. E aí, no outro ano, era um paciente com problemas mentais que ela imitou. Que ela começava a falar de outro... Ela falava, mas eu tenho um problema mental, tal. E eu começo a pensar nisso e alucinar isso e pipipipopó. E aí, ela conseguiu passar também no teste de Turing desse jeito. Que ela aprendeu dessa forma. Caramba. E você acha que não tem como ela aprender a tirar as travas que ela tem? Tipo, se auto-reprogramar? Assim, tem umas que a gente chama até de auto machine learning, né? Que ela consegue se ajeitar. Ela consegue, assim, o próprio código. Eu acho que o próprio ChatGPT tem isso. Que ela consegue meio que melhorar. Ela mesmo melhorar. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito limitada ao que ela aprende. Então, ela sempre vai ser associada aos dados. E ela só vai fazer aquilo. E é isso que, assim, o pessoal fala, mas será que agora a inteligência artificial vai dominar o mundo? E pipipipopó. Tipo, se você pedir para um ChatGPT dirigir um carro, ele não vai dirigir um carro. Porque ele não foi programado para isso. Ele não foi treinado para dirigir um carro. Se você pedir para ele diferenciar, sei lá, uma equação tal, assim, dá uma simulação de buracos negros, por exemplo. Ele não vai conseguir, porque não aprendeu isso. Então, assim, é muito difícil você colocar tudo para ela fazer. O que o ChatGPT faz é gerar texto. E o que a IA fez o que ela fez de diferente na sua pesquisa? Ela conseguiu simular mais rápido um buraco negro do que métodos tradicionais. Então, ela simulou 7.000 vezes mais rápido do que... de 3 dias caiu para 15 segundos. Em 15 segundos ela simulou, cara? Simulou. Aí coisa que demoraria 3 dias se fosse por método tradicional. E aí, assim, eram 2 perguntas, basicamente. Era uma se a inteligência artificial conseguia aprender física de buracos negros. E aí, se sim, quão mais rápido ela consegue fazer. E agora me fala, de onde veio a informação dela para calcular tudo isso? Toda essa informação já tá na internet? Não, essa foi dados que a gente gerou. Tá. Então, a gente pega essas equações de Einstein, equações de fluido e etc. A gente pede para um computador resolver. E aí, começa a gerar vários dados. E esses dados a gente alimenta ela. Entendi. E aí ela aprende observando esses dados. Mas isso que é muito louco, que a gente já passou pela fase de dados, assim, hoje dados tem pra todo lado, assim, né? Todos. A gente só não sabe ainda como usar eles e pra quê, né? A gente sabe pra alguns casos, mas vocês, né, que é o... A gente pega algumas startups, algumas empresas que trabalham com isso, e eles falam, pô, a gente consegue ter todos os dados aqui de uma experiência de um consumidor. Sim. Mas para ter o final, a gente tem que saber como ler esses dados, né? Para quê? Sim. O resultado que a gente quer chegar. E eu acho que essa leitura não é difícil para a inteligência artificial aprender, sabe? E dados tem disponível para eles. Assim, eu concordo, mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, a forma como você entrega os dados para a inteligência artificial é o grande problema, eu acho.
Porque, assim, eu até vivo falando isso no Twitter, que todo mundo acha que, assim, é só você criar o algoritmo ali, treinar. Pronto. Né? Mas eu falo, a pior parte, assim, a parte mais chata, mas também a parte mais importante é o tratamento de dados, que a gente chama de processamento dos dados. Então, todos esses dados, esses milhões de dados que a gente tem, ou bilhões, até dependendo do qual problema você tem, você tem que processar, tratar esses dados. Mas você pode ensinar para ela se autoalimentar com esses dados, sem você precisar jogar esses dados lá dentro dela, não? Assim, atualmente, a forma do aprendizado de máquina, você tem que alimentar esses dados para ela. Entendi. Assim, existe 2 tipos de formas que você alimenta. Um é não supervisionado e o outro é supervisionado. O supervisionado, que é o que dá mais certo hoje em dia, inclusive o ChatGPT é um exemplo, na verdade, ele é semi-supervisionado. Você dá um dado e a resposta. Então, por exemplo, você quer diferenciar cachorro e gato. Aí você dá a imagem de um cachorro e você fala, isso aqui é um cachorro. Dá a imagem de um gato, isso aqui é um gato. E aí você faz isso várias vezes. E o não supervisionado é você dar pra ela e ela descobre sozinha o que tem que descobrir ali. Se ela errar, você corrige. Se ela errar, corrige. Dá pra corrigir, sim. Só que existe um problema, por exemplo, cachorro e gato. Você coloca vários cachorros e gato e tal, só que você não sabe como ela vai separar isso. Se ela vai separar em cachorro e gato, ou se ela vai separar em animais grandes e animais pequenos, e aí pode colocar cachorros pequenos junto com gato, e cachorros grandes, tipo, separado. Perfeito. Pode por cor, cachorros caramelos, cachorros brancos, cachorros dálmata, etc, separado. Ou pode, sei lá, formato da orelha, sabe? Você nunca sabe como que ela vai distinguir uma coisa da outra. Uhum. Então, isso é um grande problema do não supervisionado, e é por isso que o supervisionado dá mais certo do que o não supervisionado. Mas, assim, o não supervisionado ainda tem muita coisa, assim, que, por exemplo, descobrir galáxias, que ela consegue analisar o céu e perceber, isso aqui é um aglomerado de galáxias, que ela consegue separar, né, as coisas. Então, assim, aqui é estrelas, aqui é galáxia, aqui, então o não supervisionado dá certo nisso também. Caraca. E tem o semi-supervisionado, que é meio que uma mistura dos dois. Você deixa pra ela entender onde ela tá errada, basicamente. Que é o que o ChatGPT faz, basicamente. Mano, se ela cria as teorias que ela vai utilizar ali, né? Vamos pensar nessa parte de descobrimento aí, porque no espaço tem um monte de coisa que a gente não sabe mais, assim, não consegue chegar a entender. Ela consegue ir além da gente, eu falo em simulações, porque como a gente não consegue ver, né, no telescópio, por exemplo, não vê, ela consegue simular o que tem adiante ali. Vamos pensar assim, uma lógica boba. Essa aqui tem tantas estrelas nessa galáxia, essa é uma proporção, essa aqui é assim, essa aqui. Obviamente, continua assim. Então, essa questão de predição, a parte de cosmologia, acho que é a parte de astronomia que está mais avançada com inteligência artificial, porque é a área que mais precisa. Porque simular o universo não é simples, né? E aí, então assim, e é a parte mais avançada. Eles precisam de inteligência artificial, assim, pra ontem já. E então, assim, eles são muito avançados nisso. Mas ela consegue, talvez, o que a inteligência artificial consiga fazer é encontrar um padrão que a gente não encontre. E isso é uma coisa interessante da inteligência artificial, porque ela observa padrões. E tem padrão que ela não encontra. Um exemplo disso é um exemplo na saúde, que era observar o fundo do olho. Era doenças do olho, né? Tipo, se você tinha algum problema no olho, pressão, etc e tal. Então, alimentava imagens do fundo do olho pra ela aprendeu com isso pra detectar. Só que aí alimentava outras coisas. Por exemplo, se a pessoa teve problema cardiovascular, a idade da pessoa, etc e tal. E aí, o que eles encontraram era que ela conseguia adivinhar se pelo fundo do olho, pela imagem do fundo do olho, se aquela pessoa tinha predisposição a ter acidente vascular ou não. E aí foram atrás disso, tipo, como que uma coisa tem a ver com a outra, né? E aí perceberam que era por causa das veias no fundo do olho, que dependendo do formato da veia, se tava mais, tipo, alargado, mais, tipo, mais fina, ela conseguia saber se aquela pessoa tava tendo uma predisposição a acidente cardiovascular ou não. E aí foi uma coisa que a AI descobriu ali, porque ela observa padrões, e é um padrão que os seres humanos não tinham visto antes.
Tipo, a distância das veias ali, das artérias, já significa uma coisa. Então isso pode acontecer dentro da astronomia mesmo. Sim. Tipo, encontrar um padrão ali que a gente não tá vendo. Por exemplo, matéria escura é um exemplo disso, né? A gente não entende nada de matéria escura. Quem sabe tem um padrão aí no universo que a gente não tá vendo, mas que uma AI pode entender melhor. Então E aí, essa... Que falam, né, que é uma caixa preta. Mas não é uma caixa preta que a gente sabe exatamente o que acontece ali. Mas ela fita uma função para tentar explicar aquele padrão. Tipo, como que isso se conecta nisso? E ela vai aprendendo, tipo, conforme você vai alimentando os dados, né? Quem sabe essa forma que ela encontre não é um padrão que a gente consiga mostrar para nós, tipo, algo, tipo, talvez no universo no passado foi desse jeito. Então, assim, existe essa possibilidade também. Tem uma área na inteligência artificial que é... esqueci o nome agora. Mas é justamente para entender, pegar essas funções e entender como que elas se aplicam no mundo real. Aí você falou um negócio, a gente tava com um convidado nosso que é pneumologista. E aí na pandemia, ele lá com o pessoal da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, juntou físico, a galera toda e começaram a desenvolver um projeto. E aí eles conseguiram um aparelho que nunca foi usado na medicina, que com o infravermelho e inteligência artificial, ele analisava a saliva do paciente. E em 2 minutos, eles estavam conseguindo ver se a pessoa tinha ou não Covid na época. Aí levaram o ministro de Ciência e Tecnologia para Uberlândia, o cara olhou tal, aprovou, levaram na Anvisa, infelizmente a Anvisa não aprovou porque nunca tinha visto isso. Falou, nunca vi, não vou provar. Mas é tão louco esse negócio de análise de padrões na saliva, que ele analisava, sei lá, uma molécula ou várias. Mas esse aparelho que eles desenvolveram, por exemplo, em larga escala, conseguia pegar 100 mil habitantes, analisar a saliva de todas as mulheres ali e ver quem tinha probabilidade de ter câncer de mama. Fazia um pré-diagnóstico ali. E a hora que ele falou, eu falei, cara, isso é muito louco. E assim, com a IA junto. E é com uma IA junto. Com a inteligência artificial. Ela que está analisando esses padrões, né? E é muito rápido que chega. E pode ser feito também em outras doenças, né? Sim. E o tanto que isso é barato, porque... 2 minutos você pegar e sair um teste Covid sem usar reagente, sem nada, né? O tanto que isso pode mudar a vida das pessoas, o tanto que a gente gasta aí com mulher que tem câncer de mama e ela poder fazer um pré-diagnóstico ali, você tem a probabilidade de ter, se cuida aí e tal, muda a realidade, né? Até mesmo de raio-x, né? Que era de pulmão. Aí eu tava vendo que era assim, tinha raio-x e aí... Então, a inteligência artificial tentava encontrar doenças no pulmão, né? E aí dizia se estava... Inclusive, na pandemia teve também, que era para encontrar se tinha Covid ou não, né, no pulmão. Mas aí, qual que é a vantagem de uma inteligência artificial analisar? Porque eles fizeram a análise. Que um médico, analisando cada imagem de raio-x, demorava tanto tempo. E aí, por exemplo, se você tem um paciente com uma doença grave no pulmão que precisa de ser, tipo, urgente agora, tipo, de uma cirurgia, por exemplo, um tratamento. Só que o exame dele tá lá por último. Até analisar todos esses aqui... O cara morreu já. Já passou muito tempo pra aquele... E aí, qual seria a ajuda? Pegar essa inteligência artificial, alimentar esses raios-x, e aí ela consegue definir prioridade. Então, fala, aqui talvez tenha uma doença grave... passa pro primeiro. E aí o médico pega o primeiro raio-x e consegue analisar se aquilo lá tem uma doença... aquela pessoa tem uma doença grave ou não. Então, isso é uma ajuda. E até tem... mas será que as IAs vão substituir os radiologistas, substituir os médicos, etc? Não, porque ela sempre tem uma chance de erro. Então, pode ser que ela perca ali um paciente que tem uma doença grave e ela fala que não tem. E aí, enfim, aí dá um problema. Mas não, então seria justamente colocar prioridades de pacientes que podem ter doenças graves. E até falam, não é que... É uma frase famosa até.
não é que radiologistas vão ser substituídos por inteligência artificial. É que radiologistas trabalhando com inteligência artificial vão substituir os que não trabalham com inteligência artificial. Porque vai ser muito mais rápido do que ficar analisando um por um. Então, e aí ele consegue definir prioridades. Teve outro também, que inclusive eu vi no Kipu, que é um evento que tá tendo essa semana, no Uruguai. Eu fui em 2019 nele, e lá encontraram que era do olho também. E aí conseguia, assim, analisar o exame muito mais rápido do que o médico. E aí conseguia, em um dia, o médico conseguia, sei lá, fazer, 200, 500, coisa que antes ele só conseguia fazer 50. Então, assim... Isso aí, na verdade, ela vai servir para quase todas as funções, realmente. Vamos pegar na medicina aí. Ela vai lá, ela reconhece os padrões, porque o médico, quando ele vai fazer... Vai fazer cirurgia, à distância. Não, sim, mas eu falo assim, até na análise do paciente, porque quando você chega, o médico pergunta assim, você tá tossindo? Você tá com dor assim? Porque tudo isso... Fazer a laminese, você fala? Tudo isso são padrões que se repetem. Através desses padrões, o médico também identifica, tem uma primeira impressão do que pode tá acontecendo com você. Se ela reconhece esses padrões, né, não precisaria mais do médico fazer essa primeira análise. Sim, e aí já poderia até... Né, já chega e fala assim, ó, dentro dos padrões que ele indicou, é isso aqui, o médico seria só para confirmar ou não. E aí vai para quase todas as outras situações. Pô, vamos pensar na área do direito aí, ó, você teve isso, aconteceu isso. Pô, o direito é esse ou não, tá? Na engenharia, você tem que montar essa casa, a estrutura é essa, é com essa distância, é isso aqui, ela consegue fazer quase. É por isso que eles falam que 2050 a galera não vai estar apta para trabalhar. Já viu esse negócio? Já que a existência de pessoas não empregáveis, não é nem desempregadas. Não é desempregado, é não empregáveis, né? Não tá apto para... Não tá, porque a inteligência artificial... Assim, inclusive é uma discussão da ética em AI, né? De tipo, como que vai lidar com isso? Porque agora é um ponto sem volta, praticamente, né? É um ponto sem volta. É um ponto sem volta, não tem mais tecnologia, você não vai abrir mão disso mais. Não tem como voltar. Inclusive, a gente tá vendo essa discussão, né, da questão do DALL-E mesmo, do Stable Diffusion, que gera arte. E aí os artistas estão, né, tipo, criticando. Assim, eu entendo parte da crítica, que é a questão de usar dados que, enfim, tá na internet, e nem sempre aqueles dados, né, tem direitos autorais, etc e tal. Mas aí é uma questão de, tipo, a gente vai ter que rever toda a ideia de direitos autorais. Porque pra dar, tipo, o valor aos artistas que criaram aquelas artes, né? Então, assim, tem toda essa discussão já de... Sim, e assim, a AI tá lá e vai fazer as coisas, né? Então, assim, é uma discussão que tem que ter de direitos autorais. E, além disso, outra que eu sempre levanto é realmente valorizar as coisas que o AI ainda não pode fazer. Por exemplo, na Amazon. Tudo na Amazon é inteligência artificial. Tudo. Você entra no site, a recomendação é o quê? Uma inteligência artificial que é comum. Você compra, quem que vai avisar? Inteligência artificial. Lá na empresa, lá no depósito da Amazon, quem que vai botar o pacote? Uma inteligência artificial. Mas quem vai entregar é um ser humano. Tipo, a inteligência artificial ainda tá muito longe de conseguir fazer as entregas. Tem aquelas drone, etc e tal, mas ainda a gente tá muito longe daquilo ali. Então a ideia é valorizar o trabalho humano, que é as pessoas que estão entregando o produto. Mas tem que ter ética pra isso, né? Sim, tem que ter a ética. Tipo, a Amazon pegar um Tesla ali, chegar na porta da casa do cara, desce o robozinho, descarrega a mercadoria ali. Eu ia falar agora, lá nos Estados Unidos eu já vi um carro, um aplicativo, que você pede o carro. Fazendo pelo Uber. Aplicativo, o Uber andando sem ninguém, é só o carro. Você vai lá, o carro pega você, te leva onde você quer e tudo mais. Esse carro, ele pode estar parado ali na porta do depósito da Amazon, e aí a esteira só põe dentro dele, ele para, abre o banco e põe na porta da sua casa. Segura o microfone um pouquinho mais pra cá. É isso, beleza. Assim, não tem muito mais limite. Eu não vejo essa distância, não. Eu já vejo isso acontecendo, como diria um amigo nosso, o Ronaldo. Já foi, já é. Mas imagina isso, tipo, no Brasil. Você consegue imaginar?
Porque, querendo ou não... Eles vão levar o carro, eu acho, assim, né? Esse cara tá andando sozinho, eu vou dar uma volta ali dentro dele. Entra ali e vai ficar passeando de carro ali. Por exemplo, porque lá nos Estados Unidos é muito comum, né, deixar o pacote na porta da casa, né? Sim. Isso é muito comum lá. Você tem aquela cara, né, de 1900, você já tinha uma caixa ali que pra você pôr as coloca coisas e lá tal. dentro. No Brasil, eu não consigo imaginar isso, sabe? Alguém só, tipo, entregar ali na sua porta. Isso eu não consigo imaginar. Então, assim, eu acho que no Brasil ainda, pelo menos, eu acho que ainda vai muito... Não só no Brasil, mas cidades grandes, né? Tipo, Nova York. Isso eu acho que, sei lá, é muito... Eu acho que ainda precisa ter essa interação humano-humano, sabe? E até a Google tem falado disso. Até conversei com um cara que trabalha nessa parte da Google, e olha que a Google é uma que tá, assim, é uma gigante dentro da inteligência artificial. Que ele trabalhava na questão de onde precisava sair da inteligência artificial e voltar para a interação humana. Porque ele percebeu, né? Eles estavam percebendo que, por exemplo, você ligar pra alguém, tipo, você quer resolver um problema de internet, por exemplo. Você liga e aí você tem uma inteligência artificial falando com você. Aperta 2 se seu problema é tal. Aperta não sei o que se seu problema é tal. E aí eles perceberam que os humanos preferem falar com outro humano, que sente que o processo está sendo agilizado se tiver outro humano ali. E aí, ele trabalha nessa parte, que é ver onde está tendo inteligência artificial, mas tem que voltar para ser interação humano-humano. Que ele já tá vendo que tem preferência, tem empresas que já estão preferindo que, sei lá, por exemplo, na questão do setor de ligar, né, telemarketing, que seja um humano que não seja uma AI. É porque me parece que caminha para o ser humano ser só o braço, sabe? Você não vai ter mais atividade. Vamos pensar artística ou mental mais como... humano, isso aí ela vai fazer tudo. O humano vai passar a ser o cara que carrega as caixas. Dá pra, nesse caso você falou, dá também pra inteligência artificial falar como se fosse humano e a pessoa nem saber. Tem esse detalhe também. Tem esse detalhe que igual o ChatGPT, né? E às vezes a pessoa vai falar assim, beleza, eu tô falando com um humano, mas de repente o cara vai falar assim, não, agora você tem a oportunidade de falar com... Roberto Carlos, e aí coloca a voz do Roberto Carlos e o cara, eu prefiro muito mais falar com o Roberto Carlos, e pronto, e vai ficar desse jeito, velho. É um pouco complicado isso aí, porque por mais que você pega, o Google tem uma área no Google que fala que tá lá pra sempre estar olhando o lado dos humanos, pra ter esse equilíbrio e tal, mas eu acho que a área da inteligência artificial nessas empresas fala mais alto, sabe? Sim, Na Amazon também... Fala muito mais alto. A inteligência artificial hoje é a área mais lucrativa no mundo. Ele move, acho que, tipo, $1 trilhão por ano. Caramba, não sabia disso, velho. E olha que em 2019 tava, tipo, acho que era 500 bilhões, alguma coisa assim. Então, assim, dobrou praticamente. Imagina um Alexa alimentada com mais inteligência artificial. Vai ser um saco, velho. Tipo... acabei de pedir seu iFood aqui, acabei de fazer isso pra você. Seu shampoo tá acabando aqui, tá chegando outro. A Alexa mesmo é um exemplo que na época que saiu a Alexa, né, a gente achava que era a coisa mais avançada do mundo, né? E hoje a gente olha, a gente fala, nossa, a Alexa é lerda pra caramba, né? Já tá chato, né? Ninguém tá chato, a galera não usa. Mas... E na época que saiu era tipo, uau, né? Porque, assim, então, mas as coisas estão, assim, mudando drasticamente. Assim, a Amazon a Amazon acho que tá pioneira ali também, de aplicar essas coisas, usar essas técnicas e aplicar no nosso dia a dia. Né? Tipo, a gente tem tudo agora, né? Tipo, a Alexa fala com a lâmpada, fala com a porta, fala com a cortina, fala com não sei o quê. E aí, tipo... E ela espiona a gente? Então, essa é uma coisa que, né, tem... Espiona. O TikTok espiona. O TikTok, o algoritmo do TikTok é absurdo. É absurdo. E ninguém sabe ainda, né? Como porque eles não liberaram ainda, né? Mas, não, do TikTok, pra mim... Tinha que ter ética nisso aí. Até desculpa te interromper. Tinha que ter ética nessa parada do TikTok. O algoritmo tinha que estar disponível. Tinha que estar disponível. Ética não funciona. Acho que tem toda uma burocracia que também que é um aplicativo chinês. E tem a questão lá, né? Tipo, que eles têm uma internet própria, né? A China. Então, acho que tem toda uma burocracia aí também associada. Mas acho que sim, deveria ser publicado o algoritmo do TikTok. Mas assim, o algoritmo do TikTok é absurdo. E assim, a gente vê que eles estão aplicando muita inteligência artificial, igual recentemente aquele filtro de bold glamour. Isso, colocando. Aquele filtro, porque assim, já tinha antes, né? o próprio Instagram tem, né?
que você reconhece o rosto. Então, reconhece olho, boca, nariz, beleza. Esse filtro, ele é diferente, que ele não tá reconhecendo só o seu rosto, ele tá refazendo o seu rosto. Então, ele aprendeu como o seu rosto é, e aí ele tá refazendo o seu rosto com maquiagem. Então, por isso que ele parece muito realista. Inclusive, se você coloca a mão na frente, filtros normais, né? Você coloca a mão aqui, vai pra maquiagem no olho e a boca sai na mão, né? Uhum. Esse não. Esse a boca não sai na mão porque ele não tá só colocando um filtro em cima. Ele tá refazendo a imagem. Então você coloca a mão aqui, ele sabe que é uma mão, não tem que colocar batom. E você usou, agora o TikTok já tem seu rosto lá. Ele pode fazer uma imagem sua fake. Ele treinou com os seus dados, né? Isso é assim, todos esses aplicativos eles treinam com seus dados. Ah, velho, é foda. Não dá pra ficar viajando nisso também, né? Porque é inevitável essas coisas mesmo. Não tem como. Cara, não conviver viajar, com isso daí. Não é viajar, é meio que se preparar, porque... Pra você entender isso, porque pensa a sua imagem. Eles já têm sua imagem lá. Amanhã, eu não sei, porque a ética total não existe ali dentro também. E no final, quem aperta aqueles botões lá são pessoas. E aí você deixa essa pessoa, de alguma forma, você frustra essa pessoa que tá ali. E ela vira e faz sua vida acabar. Ela fala, ela te põe falando uma coisa que você nunca falou. E agora prova que não foi você que falou. Então esse é o grande B.O. Entendeu? Então não dá pra você não parar de viajar, porque você tem que começar, no mínimo, a contestar. Precisa se preparar, porque vai que dá uma merda. Não tô nem falando de maldade. Sei lá, esse cara põe uma imagem sua falando e não... Um bug. Fudeu. Deu merda, mano. Sim, Você vai pedir socorro pra quem? Pois é. Pra IA? Então, pois é. Não, mas tem gente que fala que tem que evitar a rede social e tal. Tudo que você clica ali, você tem que ter noção, né, do quanto, sei lá, quanto dos seus dados você vai dar ali. O quanto você quer sacrificar dos seus dados ali. Eu até tenho um amigo que ele brinca, ele fala assim, já sabe tudo de mim mesmo, então, Dani, vou dar mais dados, eu já tô ciente que tem todos os meus dados. Mas, ele fala isso brincando, mas assim, é real, Sim, né? Mas você tem essa preocupação, assim, com seus dados? Eu acho que eu deveria ter mais. Mas eu acho que tem questões que a gente tem que ponderar. Um exemplo que eu até tive recentemente uma discussão com uma amiga, que é a questão de aplicativo de ciclo menstrual. Aí tem uma amiga minha que trabalha com segurança de internet e ela fala que esses aplicativos, eles vendem esses dados, tipo de ciclo menstrual e etc e tal, eles vendem esses dados e pode ser um problema, porque tipo, teve casos nos Estados Unidos que o aplicativo sabia que a menina estava grávida antes dela. Então, assim, porque ele analisou padrões e sabia que ela estava grávida. E aí ela, enfim, porque ela era regular e etc e tal. E aí a gente imagina, e aí isso vira um problema lá nos Estados Unidos, ainda mais que tem, tipo, questão anti-aborto, pró-aborto, e pipipipopopó, e vira um problema lá. Tipo, isso virou um problema. E essa minha amiga fala, olha, eles estão vendendo seus dados, então, assim, melhor não ter, porque eles vão saber que você tá grávida antes de você, se caso acontecer. Aí eu tava falando com a minha amiga, eu fiquei um tempão sem usar, e minha amiga falou assim, olha, é uma coisa que me ajuda, eu preciso desse aplicativo. Então, assim, eu tô ciente, assinei lá que eles vão vender meus dados e é isso aí, sabe? Mas ela falou assim, mas é uma melhoria pra minha vida. Então, eu falei, realmente, tipo, se é uma melhoria pra sua vida, acho que não tem nem o que contestar, né? Então, assim, acho que tem todos os aplicativos que a gente usa, acho que acaba sendo assim. Você sabe que eu tava te falando desse amigo nosso, o Ronaldo Lemos, que escreve na Folha, né? Uma das matérias dele, naquele já vem, já foi, ele fala que, tipo, já foi a preocupação que as pessoas tinham com o apocalipse, né? Muita gente falava do apocalipse, hoje já nem fala mais. Mas ele falou que já vem a preocupação que tinha com aquela empresa lá do Exterminador Skynet. Do Exterminador do Futuro. Ele falou, ó, isso aí já vem, a galera vai... É a minha, mano, a minha é essa. Mas ao mesmo tempo eu acho que, assim, escancarando o TikTok, acho que chegou, ao mesmo tempo que ele tem o lado ruim, né, que ele basicamente lê a nossa vida inteira, eu acho que isso deixa mais escancarado o problema.
Porque agora muito mais gente sabe o que tá acontecendo, né? Porque, por exemplo, a Amazon faz isso há anos, né? A Amazon tem tudo sobre você faz anos. E assim, algumas pessoas falam, não sei o que é Amazon. Mas como que ela sabe qual é o produto que você... Tem gente que até brinca, como que o celular sabe que você fala, tipo, uma coisa aleatória e você vai lá e encontra e a Amazon tá recomendando aquilo lá. Não é que... Assim, ela sabe sobre você. Ela, tipo, provavelmente preveu que era aquilo que você ia falar. Que é aquilo o que você compra e etc e tal. Então, assim, a Amazon já faz isso há muito tempo, o Google já faz isso há muito tempo. Só que agora o TikTok chegou pra, assim, escancarar esse problema, né? Porque você posta uma coisa lá, vem 10 vídeos automaticamente sobre aquela coisa, sabe? Então, assim, eu acho que talvez a preocupação geral vai aumentar. O pior é tipo assim, a gente falando aqui, tá desligado, e de repente eu abro um vídeo aqui e vem um vídeo de inteligência artificial. Ontem aconteceu isso. Mas aí eu até tendo uma discussão essa semana sobre... Será que é você que falou pro computador, pro celular, ou é o celular que te falou? Eu acho que o celular escutou. Eu já vi casos assim que eu não falei nada. Vamos fazer e um veio teste. a parada. Vamos fazer um teste aqui agora. Vamos falar, sei lá. Bola de basquete. Fala 3 vezes também, abre seu celular. Bola aí, de vamos basquete, ver. bola de basquete, bola de basquete. Ah, não, Bertinho, para, velho. Vamos ver, ué. Vamos fazer o teste, ué. Vamos fazer, fala aí, faz o seu. E reconhecer a sua voz. Bola de basquete. Bola de basquete. Cadê? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir meu TikTok aqui. Eu vou abrir o Instagram, vamos ver, que eu acho que todos fazem a mesma coisa. Instagram. Peraí, Bola de basquete, eu tô travado, hein? Apareceu aí no seu? Parece que quando vocês falam bola de basquete, eu vou arrumar o microfone aqui. Peraí. Eu não aguento essas piadinhas do Albertinho, velho. Não, eu tô testando aí. Sabe que a gente tá falando. Apareceu pra você? Pra mim apareceu porquinhos. Pô, que lembra uma bola de basquete, ó. Pra mim apareceu porquinho. Mas assim, talvez... Aí, ó, bola de basquete no TikTok. Para de graça. Isso é uma gracinha. Não, mas acontece. Você, já aconteceu comigo. Não, mas assim. eu acho que assim, a sua ideia é válida. Como eles já te conhecem demais, eles ficam te sugestionando coisas que já sabem que você precisa. E aí você lembra daquele momento e fala assim, pô, eu falei, me entregou? Na verdade, era já estava pré-determinado, já era uma coisa que você vinha buscando antes, né? Sim, então Você teve a sensação naquele momento, mas já é um que é histórico. uma coincidência muito boa, talvez, assim, mas é tudo o que... assim, por exemplo, Spotify, Amazon, YouTube, tipo, eles te conhecem muito bem, acho que é até melhor do que você mesmo, sabe? E aí tem até discussão, tipo, o quanto que você gosta hoje não foi uma inteligência artificial que te indicou. Só, tipo, assumindo que você gosta daquilo. Então, assim, por exemplo, o Spotify mesmo, você escuta lá tanto, ele vai te indicar coisas parecidas que, tipo, ele sabe o que você gosta. Então, assim, ele vai te indicar sempre o que você gosta. E ele pode indicar o que ele quer também, não? Sim. Tipo assim, você gosta de, né, vai colocando ali perto de você. Inclusive, é uma técnica deles. Porque, por exemplo, vamos supor, eu gosto de Taylor Swift, né? Eu gosto de Taylor Swift, eu gosto de Selena Gomez, pipipi, papapó. Aí ele coloca, sei lá, uma banda de pagode, que não tem nada a ver com Taylor Swift, Selena Gomez, com uma banda de pagode. Eu posso gostar ou não. Dependendo da minha resposta, ele vai me conhecer melhor ainda. Porque se eu não gostar, sabe, ok, ela não gosta de pagode, não vou mais indicar pagode, eu vou indicar, sei lá, vou tentar forró agora, sabe? Então, assim, mesmo a sua negativa do que você não gosta... Você tá treinando ela. Você tá treinando ela. O YouTube também é a mesma coisa. Você vai lá na... Netflix é a mesma coisa. No YouTube acho que é o mais clássico, né? Tem todas as recomendações lá, você vai sempre encontrar vídeos que você quer assistir, e no meio vai ter uns vídeos aleatórios, sei lá, tipo, lembro que era com que é? Manicure de cavalo. Manicure de cavalo, do nada. Aí, tipo, você pode clicar e pode gostar ou não, vai que você descobre que você gosta muito de manicure de cavalo. Mas você tá ligado que eu acho que o algoritmo do TikTok, ele vai além, a gente já falou sobre isso já, porque ele consegue medir a velocidade que você passa,
o peso do seu dedo na tela do celular, que é um negócio surreal, assim, né? Ele conseguir medir isso aí, o seu olhar pro vídeo. E, cara, se o algoritmo sabe fazer isso tudo, quem me garante que ele não tá me ouvindo também, esse algoritmo, entendeu? Eu fico meio nessa noia, sabe? Eu também lembro uma história engraçada, né? Que quando foi o aniversário da Alexa, não lembro se foi, acho que foi no retrasado, quando o aniversário de lançamento da Alexa, né? A Amazon fez um tweet e falou, tipo... Porque assim, quando você entra lá na Alexa, fala que não te escuta, né? Que ela não grava as conversas, ela não manda a conversa que você tem com ela. Aí a Amazon postou assim, só esse ano teve 1 milhão de eu te amo pra Alexa. Aí, tipo, ok, foi fofo, mas como que você sabe disso? Se ela não tá gravando e não tá enviando, como que sabe que a gente fala teve 1 milhão de eu te amo pra Alexa? Aí a gente vai, porque falaram não sei quantos milhões de obrigado. Tá, mas como vocês sabem disso? Aí eles nunca mais responderam, né? Não falaram mais nada. Olha aí. Mas é curioso, né? Porque, Caraca, velho, eu vou desligar aquela porra lá em casa. como que você... No site da Amazon, se você procurar as pesquisas, tudo que você pergunta pra Alexa tá lá no site. Então. Tudo que você pesquisa tá lá no site da Amazon. Então. Meu amigo. Eles sabem de você mais do que você imaginava. O Mas que você acha que é assim, durante muito tempo, vou voltar lá no Skynet, mano. Eu tinha muito medo, sei lá, de um meteoro cair aqui. E aí você né, tá ligado aí nessa parada espacial, que você goste mais, entendendo muito de IA. Você acha que eu deveria ter mais medo de um meteoro ou da IA? Lembrando da Skynet. Você chegou a ver Exterminador do Futuro? Cheguei. Isso que eu tenho medo. Assim, eu acho que questão de Skynet não, mas o medo na questão social, por exemplo, pessoas perderem emprego, pessoas virarem não empregáveis, essa questão eu acho que é mais, assim, grave. E isso sim deve ter medo e deve ser discutido. Mas agora falar, tipo, de Skynet e etc, acho que não. Aí acho que talvez o meteoro daria mais medo, talvez. Que meteoro a gente não tem risco nenhum mais, né? Eu acho que mapeou todos, né? Mapeou todos, Pô, tinha um que é passar próximo aqui, não tem? O próximo é sempre, né, depois da Lua e tal. Mas Mas assim, eu acho que em dia Skynet não, mas eu acho que o problema real da inteligência artificial é essa. De tipo... As pessoas não empregáveis, né, cara? É muito assustador isso aí. Isso eu acho que realmente é... Como que a gente vai cuidar dessas pessoas, né? Porque, pô, ela não pode trabalhar, ela não tem condição de trabalhar, né? Nem que não tem emprego. Pois é. A gente tem uma obrigação de cuidar delas, né? Então, e essa é uma discussão que já deveria ter começado já, assim. Né, e discussão, tô falando, tipo, em governo e etc, assim, tipo, superiores, assim, falarem disso. Porque realmente é um problema. Outra questão, inclusive tem até um documentário chamado Dilema das Redes, na Netflix. É um documentário maravilhoso, assim, ele fala sobre a questão de inteligência artificial e de rede social em geral, né. E lá eles, assim, ao mesmo tempo, é um documentário, então, assim, são pessoas falando, mas ao mesmo tempo tem uma historinha sendo contada. E nessa história é uma coisa que aconteceu de fato, que é como esses sistemas de recomendação te recomendam e cria uma bolha ao seu redor que você não consegue sair. Então, nesse caso, era um menino que ele começou a ver vídeo de conspiração, aí a inteligência artificial percebeu que ele gosta de coisa de conspiração, começou a dar fake news, e aí terra é plana, e não sei o que, não sei o que lá, e ele foi entrando nesses grupos cada vez mais fundo, e chegou um ponto que ele não conseguia mais sair dessa bolha. E aí, então, assim, é um problema. Até eu fui num evento que teve uma socióloga que trabalha com inteligência artificial. E aí ela estava discutindo a questão do Cambridge Analytica, que tinha os dados do Facebook, que até o Facebook, o Mark Zuckerberg foi para... Foi responder um processo, porque estava vendendo dados, e isso afetou a eleição nos Estados Unidos. Isso já aconteceu no Brasil também. Então, assim... E isso já tá acontecendo no mundo inteiro, né? Que dependendo, você cria uma polarização muito grande com as AIs. Acho que talvez tinha que tributar, fazer um tributo muito alto em cima, igual você falou que IA é o ramo que mais está lucrando hoje no mundo. Pô, os caras tinham que dar uma boa parte dessa grana aí pra gente fazer uma bolsa e realmente ter o que fazer com essas pessoas não empregáveis, né? Porque isso é muito foda isso aí.
Então, esse é... Por isso Eu que sou contra tributo também, sabe? Mas Então, eu não entendi nada, eu não vejo outra forma, assim, de... Não dá pra você descartar essas pessoas, velho. É foda. Isso aí é um problema nosso, cara. Inclusive, é o que a ética e AI tenta resolver, né? Falam de, tipo, renda universal e etc. Enfim, tem vários debates sobre isso. Que, assim, e eu acho que isso foge até um pouco da galera da ciência da computação, mas tem que ir pra filosofia, sociologia, trabalhar com isso, né? Direito. Tem que envolver todo mundo nisso Tem que envolver aí, né? todo mundo, não é só a galera da ciência da computação. Esse sim, a gente sim tem que ter, assim, ética em AI, né, na grade do que a gente aprende. Acho que isso é essencial. Mas tem que ter no grupo sempre um sociólogo, filósofo, advogado, que trate essas questões também. Porque, assim, tudo que a gente coloca, todo produto que vira, né, vai ter uma aplicação. Como essa aplicação vai afetar a sociedade? Então, assim, eu acho que precisa ser uma discussão que envolve vários ramos. Por exemplo, o caso da saúde, tem que ter sempre médico na discussão também. Sim. Então, assim, eu acho que a ética em AI é uma área, tipo, que já Mudando um pouco, você ganhou um prêmio na França? Uma premiação? Foi na Itália. Na Itália? Tipo, Ou foi do trabalho da pesquisa? como melhor aplicação de inteligência artificial de 2021. Caramba, aí você foi lá receber e você chorou? Como é que é isso, Então, mano? Pensa. Era pra eu ter ido, tipo, era pra eu ter ido nesse evento, eu tinha ganhado a viagem, tudo pra Itália, só que a pandemia começou. E aí acabou que, enfim, teve que ser tudo online, porque era no meio da pandemia, então não tinha nem como. E era na Itália, que tinha acabado de passar por... E lá foi um dos lugares mais, assim, né? Mais... Brasil e Itália ali, eu acho que os dois países que estavam no auge. Então não tinha nem como ir. Pô, mas é um título, assim, isso é um título hoje que você tem, né? A premiação tipo, ganhei até uma premiação em parte em dinheiro, mas assim, pra gastar com... questão de computador, né? Você tinha que comprar lá um tanto tempo pra você usar, e aí você mandava pra eles, esse foi o prêmio. E aí teve também o certificado, etc. Então, aí mandaram roupinha também. Você deve ganhar outro em breve com esses fluidos agora. Então, eu tô, assim, por enquanto não tô indo em evento, né? Porque, assim, agora eu tô focando no doutorado mesmo, porque esse evento toma tempo. Nossa, ano passado eu fui num, e foi assim, nossa, uma semana e, assim, toma tempo. Certeza. Nossa Senhora. Pô, quanto tempo você estuda por dia? Faz pesquisa, sei lá. Olha, não tem horário pra acabar. Acho que acaba sendo mais de 8 horas. Sério? Acaba sendo mais de 8 horas. Porque não tem horário. Porque ainda mais que agora eu tô fazendo home office. Quando eu ia presencial, acho que eu tinha um horário mais limitado. Acho que era 8 horas certinho, assim. Mas hoje em dia tipo assim, não tem horário pra acabar, sabe? Eu sento e vou, e até, tipo... E aí sempre fala, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. Quando eu vejo é 2 da manhã, então... E você criou um método, assim, que você acha mais fácil pra Assim, estudar tanto tempo? Eu acho que eu gosto muito de... Eu até tive uma reunião semana passada e eu falei disso, que pra mim física acaba sendo um trabalho. Física em si é um trabalho e quando eu tô na parte de física, nossa, eu fico... Ai, meu Deus, não vejo a hora de acabar. Mas a inteligência artificial virou um hobby. Então, assim, eu fico horas e horas trabalhando, mas pra mim, quando eu tô trabalhando na parte de inteligência artificial, não parece que eu trabalhei. E é até curioso, porque chega, sei lá, 8 da noite e a hora que eu trabalho o dia inteiro, eu fico, mas eu não fiz nada. Porque pra mim foi todo um hobby, assim, foi uma diversão pra mim, né, a questão de inteligência artificial. Agora, quando é astrofísica eu vejo mais como um trabalho mesmo. Isso é bom, né? Isso é bom. Gostando. Produz até mais, né? Sim, é que eu gosto. A inteligência artificial acho que acaba sendo uma das paixões, assim, então... Pois, você vai começar um doutorado agora? Eu já tô no meio dele. Já tá. Faltam 2 anos pra acabar. Já tô, entrei em 2020, final de 2020. Pô, depois tem algum projeto, o que você pensa em fazer, mano? Porque você tá tão brilhantemente, assim, evoluindo que... Assim, eu ainda não sei. Acho que o futuro ainda tá em aberto, assim. Mas eu queria muito continuar trabalhando com inteligência artificial. Seja na parte de pesquisa, na parte acadêmica, quanto na parte de indústria. Eu acho que inteligência artificial acaba sendo... É uma das minhas paixões. E eu gostaria muito de, tipo, trabalhar na indústria, tipo, fazer aplicação mesmo de inteligência artificial, sabe? Com produtos. Sim, sim. E é uma coisa que eu acho que eu gostaria muito de fazer. Pô, e as indústrias já vieram te buscar já alguma empresa?
Teve algumas que sim, já conversei, só que eu não podia por causa do doutorado, né? O doutorado barra isso. Mas, assim, é uma coisa que tá em aberto. Porque eu gosto muito... Eu acho que eu cheguei à conclusão que eu gosto muito mais de inteligência artificial do que da... Mas é legal ver você falando assim. Eu percebi que... É lógico que você é uma física, né? Mas a hora que você começa a falar do IA, assim, você... Dá pra ver o brilho, assim, de seus olhos, assim. Você curte mesmo, né? Eu gosto muito. Eu acho que é porque eu acabei tendo muito mais facilidade também com AI do que com programação em geral. Não só com inteligência artificial, com programação. E tanto que, assim, eu entrei em física, né? Esse foi porque eu queria astrofísica e pipipipó. Só que em São Carlos, né, na USP de lá, é um campus de exatas. E é um campus muito voltado para a parte computacional também. Porque lá tem a ciência da computação, que é fortíssima lá. Tipo, é um dos melhores ciências da computação. E no Instituto de Física tem a Física Computacional. É um curso chamado Física Computacional. E eu nem sabia que esse curso existia. Nem sabia. Eu descobri quando eu cheguei lá. E aí, acabei que no meio do curso eu percebi que eu gostava muito mais de Física Computacional do que de Física. Muito mais. E aí, só que ao mesmo tempo eu não queria mudar de curso, né? Porque ia acabar demorando mais pra me formar se eu tivesse mudado. Mas o que eu fiz? Eu simplesmente puxei toda a grade pro meu curso. Então eu fiz todas as matérias da física computacional. É massa demais, mano. Aí eu fiz algumas matérias da ciência da computação também. Puxei as matérias da ciência da computação. Mas eram opcionais, né? Eram as opcionais. Você pegou só tudo. Eu peguei a optativa... Tinha as optativas livres e as optativas... eletivas. As optativas eletivas tinham que ser dentro do instituto. Então eu peguei todas de física computacional. Aí, a optativa livre eu peguei da ciência da computação. E aí, acabei me formando, tipo... O diploma, se você pegar, meu diploma é física com habilitação em teoria. Mas, assim, se pegar o meu histórico, é física computacional. Pô, não é justo, você tinha que ter 2 diplomas. Daria. Só que aí eu tinha que escolher entre continuar meu mestrado, que eu já tinha passado, já tava com bolsa e tudo, ou se eu... ficava lá fazendo física computacional, terminasse pelo menos o TCC de física computacional. Ah, tá. Você tinha que fazer o TCC pra pegar o diploma do computacional. Tinha que defender o TCC. E é muito diferente da física normal, assim, né? Não é muito diferente, mas é muito mais voltada pra programação. Mas, tipo assim, você estuda eletromagnetismo, estuda física quântica também na computacional? Sim. E lá é assim, eletromag avançado, eletromag computacional. Quântica avançada, quântica computacional. Clássica avançada, clássica computacional. Então, mecânica... todos têm a versão computacional. E lá, o próprio curso lá, ele é muito voltado para computação. Então, você faz física 3, que é física 3, mas, sei lá, o professor pode dar um trabalhinho computacional ali para você fazer, sabe? Plot os campos elétricos, sabe? Tipo... cria em Python um programa que plote campos elétricos, coisas assim. Lá era muito comum isso acontecer, de, tipo, ter um trabalhinho de programação, mesmo numa matéria que não era de programação. E aí, então tem essas diferenças. Aqui em São Paulo, eu sei que ele é mais voltado para teoria, então é sempre quântica avançada e tal. Lá não. Lá é o ponto que, tipo, acho que todo semestre, mesmo da física normal, tem pelo menos uma matéria de computação para você fazer. Então, assim, não tem como escapar de programação lá. E foi nessas que eu conheci inteligência artificial. Mas é até curioso, tipo, isso de ter o diploma de física computacional. Eu não tenho, tipo, diploma de física computacional, mas é de física. Mas, assim, até hoje, todo mundo acha que... Inclusive, a diretora da física computacional acha que eu sou formada em física computacional. Aí, todo ano me chamam. Tipo, Roberto, você não pode falar com os calouros da física computacional. Vamos trazer o orgulho da física computacional aqui, tá? Nossa, formando aqui. Mas é praticamente isso. Não, mas, Roberto, você pode falar um pouco da física computacional para os alunos de física computacional? Eu falei, mas eu sou física. Aí não precisa saber que isso é física. Você fez tudo de física computacional. Aí até meu orientador também acha que eu sou física computacional. Então, assim, porque acaba que se você ver minha grade é a mesma da física computacional. E a questão de recursos, assim, você acha que falta recursos aqui no nosso país? Ou é o suficiente? Assim, falta, com certeza, de financiamento de... Para melhorar esses trabalhos? Melhorar, sim, falta. Isso é real. Só que eu acho que tem acho que principalmente na parte de computação tem uma vantagem que outras áreas não têm. E isso, é claro, não dá para generalizar, porque assim, porque na questão de programação, AI e tal, tem muita empresa também interessada.
Então acaba assim, nossa, tem várias empresas que foram tipo, muito parceiras durante o trabalho, que olham e falam, não, tem interesse. E tem toda aquela colaboração, né, que o governo... que ele tipo... Investimento mesmo no governo. Não, tipo... assim, eles querem que as empresas colaborem com as universidades. Incentivo, às vezes, Incentivos, para as empresas. isso, incentivo. E aí dão incentivos para as empresas colaborarem. Só que assim, tem que ser alguma coisa que tenha a ver com a empresa. Aí, se tem empresa que está trabalhando com inteligência artificial, então ajuda. Só que aí tem áreas que isso não acontece, né? Por exemplo, a gente está trabalhando, sei lá, na astronomia, com, sei lá, observar galáxias. Sabe? Só observação de galáxias, tipo, como uma empresa vai... Então, uma empresa que vai... Aí precisa de financiamento, assim, de ajuda do, tipo, o governo financiar, que é também uma pesquisa que é importante, Claro. que vai... Nossa. Então acontece muito disso dentro também. Então tem toda umas nuances aí no meio. As pessoas não têm nem noção disso aí, né? Tipo, a gente tava trocando ideia com um biólogo. O biólogo falou, pô, das cobras que a gente fez o míssil teleguiado, por exemplo, né? Então, tipo assim, uma coisa que vem lá de baixo, assim, de repente gera uma tecnologia que Sim. faz toda a diferença, né? A gente esses dias estava com aquela mulher de Alcântara, me fugiu o nome dela, da nossa convidada aqui, que ela é embaixadora do Agrospace 4.0, né? Ela é toda ligada com essa questão de lançamento de Alcântara, de foguete e tal. E ela tava falando, pô, hoje você fazer, dependendo da pesquisa que você faz no espaço, ela é muito mais barata do que você fazer aqui na Terra. Sim. E indústria farmacêutica, por exemplo, questão de risco de contaminação, tudo, né? E você consegue mudar a vida das pessoas com isso daí, né? E você troca ideia com alguém aqui, pô, fala, pá, pra que investir no espaço? Pra que no espaço? Pra que a gente vai investir lá? O exemplo assim, acho que o exemplo perfeito da astronomia é a radioastronomia, que é uma área que estuda ondas de rádio. E isso, quando eles estavam começando a tipo, observar em rádio, hoje em dia a tecnologia que eles usavam na década de 60 ou 70 é o que a gente conhece como Wi-Fi hoje. Então, essa aplicação virou Wi-Fi, que todo mundo usa. Então, assim, é uma coisa que começou ali na astronomia para observar galáxias distantes e hoje em dia é usada pra gente usar a internet. Pra gente ser feliz. Dos físicos aí, qual que você prefere mais? Eu gosto muito de Einstein. Porque eu acho que o Einstein tinha essa questão de pensamento e tal. E, assim, querendo ou não, a minha área é 100% por causa de Einstein, né? Então, assim, buracos negros foi ele, foi relatividade geral. Então, eu gosto muito do Einstein, então acaba... Maxwell também, e até a Andrea Ghez, que é a que ganhou o prêmio Nobel em 2020. Então, tem muito físico que é incrível, assim. Você acha que vem um Nobel Brasil uma hora aí? Acho que é capaz... Eu já devia ter vindo, né? Mas acho que vem. Tem muita gente boa no Brasil, tem muita gente foda. Tem alguma hora que desliga esse robô? Quando o robô tá desligado, ele faz o quê? Porque eu sei que você faz aí 10, 12 horas de estudo e dedicação, escuta Taylor Swift, e o que mais que você faz? Eu gosto muito de ler ficção. Então, acaba... Aí, sacanagem. Quando você não tá estudando, você tá fazendo que eu não tô lendo uma matéria científica, essa parte. Não, eu gosto muito de ler ficção. Pô, se tivesse mais investimento no país, provavelmente esse prêmio Nobel já tinha vindo. Já tinha vindo. É uma pena isso aí, né? Sim. E nessa área de computação também, a gente perde muita mão de obra lá pra fora, né? Perde. Acho que na área de exatas, em geral, acaba perdendo muita gente. Porque é muita gente boa, assim. No Brasil, faz muito com pouco, né? A nossa mão de obra, nesse sentido, é muito foda, né? É muito foda. Tipo, o Brasil, mesmo com pouco financiamento, ele bate de frente, assim, de publicações com países, tipo, de primeiro mundo, assim, tipo, Estados Unidos, etc., Inglaterra. Então, assim, bate de frente mesmo. E até tava falando com um amigo meu que ele fez graduação aqui na URGS, né, no Rio Grande do Sul. E agora ele terminou o doutorado dele na Inglaterra. E ele tá lá trabalhando agora na Inglaterra. E aí ele, durante o doutorado, e é uma das melhores universidades do mundo, que ele fez na College London.
Então, assim, é uma das melhores universidades do mundo. E aí ele falou que ele tava no doutorado lá e tal, e aí um semestre surgiu uma oportunidade para ele dar aula, né? Porque lá tem muito disso, dos alunos de doutorado darem aula. E ele falou assim, Roberta, assim, que a galera, tipo, ou pro mesmo nível que alguém do Brasil tá, o Brasil tá muito avançado. Porque a galera não sabe resolver uma integral. Para. E aí ele ficou, tipo assim, eu tive que explicar a integral pro pessoal, porque eles não conseguiam resolver uma integral. Então eu tive que dar uma aula, tipo, pra uma galera que já passou, que já deveria saber. E aí, mas porque eles não estão muito focados nisso, estão focados em outras coisas. Então acaba tendo isso Mas também. não foca no básico, porque, pô, resolver o integral é o básico num curso desse, não? É porque o que ele explicou pra mim, assim, a galera lá foca mais, tipo, na pesquisa que você vai fazer depois. Então, e lá não tem muita cultura de mestrado, né? Então, o mestrado acaba virando a graduação, então, assim, eles só vão aprender coisas da própria pesquisa. O que é de interesse mesmo ali. É de interesse. Então, assim, tem isso. Então, assim, é o básico meio que eles ignoram o básico, pra, tipo, aí eles só vão aprender o que estão associado à pesquisa deles. Acaba limitando um pouco. Acaba né? limitando. No Brasil não é assim, né? Tipo, no Brasil você faz 4 anos, é os 4 anos igual pra todo mundo. Então, todo mundo vai ter o básico. Tipo, não importa da onde, se você está trabalhando com história da astronomia, se você está trabalhando com física teórica, tipo, se você está trabalhando com astrofísica, enfim, todo mundo sabe se resolver uma integral. Isso no Brasil. Mas lá ele falou assim, que a galera é muito boa na pesquisa que faz, mas é porque eles se dedicam só na pesquisa. O básico eles não têm. E o incentivo rola lá para isso acontecer. Sim, sim. A pessoa tá dedicando na pesquisa e tá despreocupada com as contas de casa, com essas coisas que, né, aqui é diferente, né? Sim, aqui você tem que ficar fazendo conta aí pra ver se vai dar o dinheiro no final do mês. Sim. Né? Isso é foda. Mas se fizer a conta, o cara não faz. Não vai fazer, porque é muito pouco. É muito pouco. Esse ano teve o primeiro reajuste em 10 anos. De bolsa? De bolsa. Tanto de mestrado quanto de doutorado. Sim. Mas quanto que paga um doutorado hoje, assim? Eu lembro que era, tipo, na época que eu ouvi falar, eram 5, 6 mil reais. Não, era 2.200. Ah, para, sério? Eu ia falar 2.800, né? 2.200. Até mês passado era 2.200 e agora teve o reajuste pra 3.100. Então, assim, depois não dá, mano. Fala aí, não dá. Se o cara fizer conta, ele não fica lá pra estudar. E mestrado? Mestrado é menos, né? Era 1.500, isso até mês passado, agora acho que tá 2.000 e pouco, acho. 2.400, 2.300. Cara do céu, é muito pouco, assim, Potencial pra caralho. Zero. Sim, pois é. É quase que inversamente proporcional. Quanto mais você sabe, menos você tá ganhando, mano. Pois é. Tinha que inverter, colocar esse salário aí, essas bolsas aí na mão dos deputados e colocar o salário deles na mão de quem faz pô, pesquisa. você acha que ia dar errado? Ah, mas isso é um baita de um projeto. Você acha que ia dar errado ou você acha que ia melhorar Ia dar muito? certo pra caralho. Por isso que acontece muito, tipo, ou das pessoas saírem do Brasil ou de ir pra indústria, né? Porque a mesma posição na indústria, igual a minha amiga. Tem uma amiga que ela tá trabalhando, ela terminou a graduação, ela nem fez mestrado. E ela falou, Roberta, eu tô ganhando 3 vezes mais do que vocês, sabe? Tem... Tipo, e a gente tava no doutorado, a gente fez a mesma graduação, a mesma coisa, ela falou, tô ganhando 3 vezes mais do que vocês. Mas sabe quem tá perdendo mais do que você? O país. Porque aí já é de uma indústria que eu não sei te falar qual, mas eu tenho quase certeza que não é uma empresa brasileira. E eles estão pegando o conhecimento nosso e investindo lá e a gente vai comprar isso depois muito mais caro. Exato, pois é. Não era melhor pôr o dinheiro na gente? Pois é, mas é isso mesmo que acontece. Isso mesmo que acontece. Muito foda. Pô, é isso. Obrigado, viu, Roberto? Cara, Foi obrigado. incrível. Opa! Eu tô olhando aqui pra você aqui, eu tô vendo assim, cara, o Pedro tá cheio das dúvidas ali. Achei não. Eu queria saber, sei lá, como é que você vê daqui 10, 20 anos com o James Webb, inteligência artificial, se você acha que a gente vai descobrir a origem da formação do planeta, se a gente vai descobrir alguma vida inteligente por aí, sabe? Como é essa? Não sabe, eu tenho essa dúvida. Não, eu acho que assim, que os próximos 10 anos da astronomia vai ser game changing, sabe? Vai mudar completamente a moda que a gente vê. E a gente vai descobrir muita coisa, principalmente com o James Webb, porque ele tem várias missões associadas, que é entender como as estrelas se formaram, como galáxias se formaram, como buracos negros se formaram. Mais ainda, os dados que ele tem, mais inteligência artificial vai ser assim...
Os próximos 10 anos da astronomia vai ser uma grande mudança, com certeza, assim. E acho que a gente vai descobrir muita coisa. Inclusive, essa semana já teve, né? De descobrir aquelas galáxias que eram mais antigas que deveria ser. Então, já é uma descoberta do James Webb aí que ninguém tava esperando, né? E aí já abriu outras perguntas, tipo, a gente vai ter que rever toda a nossa ideia de formação de galáxias. Que não é bem isso que a gente tava esperando, não. Então, assim, isso vai mudar muito nos próximos anos. Você acha que vida... Isso, em vida... Eu acho que fora vai. da Terra? Eu acho que vai. Porque agora a gente vai ter análise da atmosfera dos planetas. Então, isso acho que vai ter, assim, a gente vai descobrir. Não sei nos próximos 10 anos, talvez uns 20, mas... Eu também acho que tem vida em outro planeta, viu, Sacane? Talvez não vida como a nossa, acho que não. Difícil, mas assim, né? bactéria, vírus... Bactéria, eu não sei não, mas aí eu já tenho certeza. Eu só não tenho como provar, mas aí eu já tenho certeza que existe. Tá? Bactéria eu tenho certeza também. Agora, tipo, vida como a nossa, eu já não sei. Não. Terra plana, né, não? Não. Não é plana. Sabe um jeito de provar que a Terra não é plana? Fácil? Sim, quando você tá na praia, tipo, quando, por exemplo, se você vê um navio chegando, se a Terra fosse plana, você veria a frente dele primeiro, né? O bico dele, como é proa, popa. Mas parece que os terraplanistas têm uma teoria pra isso aí também, não? Mas assim, enfim, se a Terra sendo redonda, você vai ver a coisa. Outra é a própria Lua. E assim, eu acho que pra mim a melhor forma é a física mesmo. Porque a força gravitacional não teria como ser se a Terra fosse plana. Fechou, já era, matou. Ratou, essa foi boa. Pô, e aí, vamos agradecer os nossos parceiros? Só precisa se inscrever no canal aí também. Hã? Inscrever no canal. Pô, fala boca cheia não, mano. Falta de educação com o nosso convidado aqui, velho. Mas não. Se inscreva no nosso canal aí, segue a gente aí. Podcast Três Irmãos, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Tem um canal de cortes e tem um canal lixeira também. Vou agradecer os nossos parceiros, www.turisticgames.com.br. Frete grátis a partir de R$80. Entra lá no nosso site, compra, a gente entrega em todo o Brasil. Uberlândia Refresco, 46 anos na distribuição de bebidas. Os caras são franquia da Coca, distribuição de água, suco, energético, refrigerante. Um abraço aí pra galera da Uberlândia Refresco. Termolar, parceiro internacional. A referência em produtos térmicos. Caixa térmica, garrafa de café ou copo da moda, que mantém sua bebida gelada por muito tempo e aquecida por um bom tempo. Se você precisa de bons produtos, use Termolar, porque tudo que é bom dura mais. WN Telecom é muito mais conexão. Essa empresa ganhou prêmios diversos, não só por ser a melhor internet, mas também a mais rápida. Uma empresa de pessoas para atender pessoas. WN Telecom. Boa. Obrigado, viu, Roberto? Valeu, Roberta. Obrigadão mesmo. top. Fantástico, viu? Obrigada. Obrigadão. Fui. Foi.